Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, vamos hoje tratar do tema família. Quem são meus pais? Jesus, numa certa ocasião, eles tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Entretanto, Jesus, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis que é minha mãe e eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está escrito no Evangelho, né? Por São Marcos, capítulo 13, versículo de 20, 21, 31 a 35. E também em São Mateus. Então, essa passagem foi descrita por dois evangelistas. Então, não há dúvida que Jesus questionou quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Porém, será que Jesus, falando isso, ele quis desprezar Maria? Né? A gente sabe da bondade de Jesus, ele não faria isso. Ele é grato, né, pela mãe, pelo esforço da mãe em relação à vinda dele aqui na terra. Então, o que ele quis dizer com isso, quando ele falou quem é minha mãe? Ele não sabia sobre a mãe dele? Não, ele sabia, ele era grato a Maria, mas ele quis nos ensinar alguma coisa. Jesus quis nos ensinar a respeito da família. Ele diz que os nossos laços que unem os nossos espíritos não são só os biológicos, o da família corporal, pai, mãe, avô, avó, irmãos, a família que eu nasci, né? Há também um laço espiritual, que são aquelas afinidades que um espírito tem para com o outro através das reencarnações. Então, também ele englobava na sua família não só a família dele, Maria, que era o espírito que ele tinha muito respeito, né, e amor, mas também todos aqueles que comungavam, que aceitavam a sua ideia, que estavam ali reunidos, mostrando também que, além da família biológica, que é a material, a família espiritual de afinidade, também temos uma outra família, que é a família universal, porque ele falou: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é da minha família. Ou seja, somos filhos de um mesmo Pai. Ele trouxe três conceitos para nós: a da família material nosso, da família por afinidade espiritual e da família que formamos uma só família no universo, porque Deus, como nosso Pai, nos torna todos irmãos, né? E aí, como nós vamos pensar esses conceitos que Jesus passou para nós em nossa família, nosso lar? Vocês já pensaram a respeito de como é formado a sua família? Quais vínculos será que estão nos atraindo um ao outro? E no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 14, item 8, Allan Kardec e os espíritos discorrem a respeito desse assunto. Ele fala que os vínculos, os laços que formam uma família são de 3 categorias. Então, naquela família ela pode ser formada por espíritos simpáticos, que já foram ligados em outras reencarnações, né? Que têm uma afeição, que estão lá para um ajudar o outro.
Também a família pode ter no seu núcleo espíritos que nunca se encontraram em outras encarnações, são espíritos estranhos entre si. Isso ocorre a fim de que o núcleo familiar ajude esse espírito a evoluir, dê uma clareza para esse espírito. Deus, às vezes, assim procede para que um auxilie o outro, mesmo não tendo vínculos passados, esse espírito às vezes necessita desse despertar nessa família que pode ensinar alguma coisa. Também temos espíritos ligados à nossa família, nossos familiares, que são inimigos do passado ou espíritos que assim não se gostam, tiveram problemas, estão ali para resgatar, para se entender mutuamente. Aí a gente pensa, como será que é constituída a minha família? Será que são por vínculos espirituais ou vínculos apenas corporais? Ou seja, eu tenho afinidade com essa família, com esses espíritos ou não? E os espíritos nos dizem que não importa. O que importa é entender que estamos na família com um mecanismo de renovação íntima. Então, não importa se eu tenho uma inimizade ou uma amizade com aquele espírito, o que importa é que todos esses laços vão me ajudar a evoluir e eram necessários para aquele momento, né? Então, o amor renova, ou seja, temos que nos colocar numa posição, seja eu estar convivendo com um espírito simpático a mim ou um espírito que eu não me dou muito bem, é meu dever despertar o amor, meu amor para com eles, a compreensão, né? Então, isso é importante na família. Porque a família, nós temos esse vínculo reencarnatório também. Vamos falar da família que tem as pessoas vinculadas com o passado, seja de afeição ou de inimizade. Então, a oportunidade de harmonização. Veja que se no passado, olha ali, ó, uma família criou laços, né, débitos com o espírito, né, que machucando, humilhando, renascem, esse espírito pode renascer nessa família para haver esse reacerto, perdão, tipo, a oportunidade que eles tiraram dessa vida, né, de um crescimento, estão devolvendo a esse espírito, né? Então, pode ser que exista, né, nesse espírito a sensação de não pertencimento, né? Pode ser que ele fala, puxa vida, parece que eu não pertenço a essa família, a gente tem essa sensação. Por quê? Que talvez no passado realmente, né, a pessoa não pertenceu naquele grupo, mas está lá para ter uma harmonização, né, ou para ter um aprendizado. E também pode ser uma não aceitação da realidade da nova vida. Às vezes o espírito viveu num passado uma situação muito mais cômoda, mas que errou muito, né? Como temos aqui, espíritos que tiveram vidas abundantes, não necessariamente corretas, né? E que agora necessitam de uma nova realidade. Talvez não. Fala, antigamente tinha aquela sensação que ele era alguém, que hoje que ele não é ninguém, é apenas um na multidão. Porque está aprendendo a humildade, o trabalho. Né? Então a pessoa fica com aquela saudade do passado, porque no passado, às vezes, a vida não tinha tanta encrenca, não tinha tantos problemas de relacionamento. Então o espírito fica saudoso do passado. Mas veja bem, olha o que os espíritos disseram para nós. Será que estamos nesse mecanismo que a gente está, dessa condição que a gente está? Não estamos nós nos isolando, não permitindo conviver ou ter essa renovação? Porque se formos colocados nesse lar, é porque algum aprendizado tem que ser. Não é para a gente ficar isolado ou só se sentir, eu não pertenço a essa família, que no passado eu pertencia a outra, né? Eu tinha outra condição de vida. Mas não, o que importa é o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que aprender, né?
Eu tenho que aprender em novas posições da vida, eu tenho que aprender a conviver com novos laços de família, para assimilar, para aprender a amar pessoas que talvez não sejam tão amigáveis, né? Ou até me sejam um pouco desconhecidas, um ou outro, né? Para a gente assimilar. Veja, a família é universal, certo? Então a gente vai ter que se harmonizar com o próximo. E se Deus nos colocou nessa condição, né, analisando o nosso passado, os espíritos superiores, com a aquiescência de Deus, né, achou por melhor nos colocar nessa posição, nessa família, é porque ali é a melhor forma da gente evoluir. É a nossa necessidade naquele momento. E tem, às vezes, dificuldades de convivências que ela não vem do passado, tá? De outras encarnações. Ela vem do presente, né? Então, vamos lá. É das nossas atitudes, né? Do nosso jeito de ser. Às vezes a gente, igual falou no slide passado, a gente se isola, não quer conviver, cria uma dificuldade de comunicação. E aí vive uma situação difícil na família. Ou preguiça, não quer realizar as coisas, né? Não quer trabalhar, não quer colaborar, ou estamos impacientes, estamos com problemas e a gente acaba ficando impaciente perante as situações que ocorrem na família, uma intolerância de alguém falar alguma coisa, uma falta de vontade. Então vamos ver, a gente tem que analisar, será que o problema que eu estou tendo na minha família é só do outro ou está faltando algo de mim? Será que se eu não tiver uma atitude positiva, eu também não desperto com essa energia, com esse exemplo, uma atitude positiva do meu familiar? Será que se eu começar a fazer, os outros também não vão ver o benefício daquilo que eu fiz, de uma limpeza, de uma organização, ou de uma atitude de melhor tolerância, de convivência? Os outros também não vão se solidarizar com isso? Então, às vezes, nem tudo está na mão do outro. Aliás, a nossa evolução, a nossa melhora, e ter melhora de convivência está em nossas mãos. Não importa o que o outro vai fazer. Importa o que eu vou fazer na minha vida. Mas quando nós chegarmos no plano espiritual, o que o outro realizou contra a gente vai pesar muito menos do que o jeito que a gente fez a partir daquilo. Como eu agi na minha vida a partir daquele obstáculo. Porque talvez esse era o meu grande aprendizado. Passar a dificuldade, seja de convivência, seja de alguma coisa na minha vida, e saber gerenciar tudo isso. A família é a primeira escola, é onde a gente vai aprender as bases para a vida, da vida nossa. Também nós temos que levar em conta o aprendizado na convivência. A gente aprende com os acertos dos familiares na convivência, mas também com os erros. Se eu tenho algum parente que me causa dificuldade, eu estou ali para aprender o quê? A não fazer o que ele faz, né? De qualquer forma, seja na alegria ou na dificuldade, a gente vai aprender na convivência. E aí vem a pergunta: quem são meus pais? Né? Será que são espíritos perfeitos ou são espíritos em evolução? Nossos pais são espíritos que, assim como nós, estão no processo de evolução. Portanto, não são perfeitos, cometem erros e acertos. E às vezes, os pais têm dificuldades na educação. E veja bem, os pais, além de ter os problemas do dia a dia da família, do trabalho, né, dos gastos e tudo mais, das responsabilidades, às vezes eles não têm uma maturidade, né? E às vezes não sabem agir perante o filho, a educação. O pai vai aprendendo a agir, a mãe vai aprendendo. Lógico, não foram pais numa encarnação só. Mas, às vezes, eles não têm ainda aquele discernimento, aquele entendimento para ter uma atitude melhor. Estão em evolução. Eles tentam ser melhores.
mas assim como nós, filhos, né? É, eles não conseguem às vezes. Então a gente tem que ver isso. E o pai, principalmente na fase da adolescência, e os pais têm dificuldade de aprender a soltar aquele espírito devagar. Entenda que até um certo momento os pais mandaram nos filhos, faça isso, faz aquilo, eram obedecidos. Agora o pai tem que passar a confiar e a gerenciar um pouco mais afastado do filho, deixar o filho ter mais atitudes. E esse filho vai errar e acertar. Então, os dois estão numa experiência difícil na época da adolescência, quando vai ficando jovem, porque um tem que aprender a assumir responsabilidades e os pais têm que aprender, que é o outro lado, a deixar o filho um pouco mais livre, a entender que os filhos vão dizer não. Quando era criança, só podiam dizer sim, a gente mandava, fazia fazer. Agora, com eles adolescentes, os pais também estão em aprendizado, aprender a respeitar também as decisões do filho. Né? E é difícil, porque a gente quer que seja uma decisão que a gente acha que é certa. É difícil deixar o filho errar para aprender. Então, é importante a gente entender isso, que o pai também está nesse processo, pais, né, de aprendizado. E os pais têm uma função de educar, de orientar, de disciplinar. Então, nem sempre eles vão falar para nós aquilo que a gente quer ouvir. Né? A gente quer sair e chegar mais tarde. Não, você não tem idade, não, é perigoso. Ah, eu queria ficar só no sofá deitado. Não, você tem responsabilidade, ajuda a lavar a cozinha, ajuda a fazer alguma coisa aqui em casa, está na hora de fazer seus estudos. Então, veja bem, pai nem sempre vai ser só o colega legal, né? Aquele legal, ele vai ser aquele disciplinador, orientador, educador também. Então tem que levar em consideração essas coisas. Não é fácil, né? Cada um vai orientar de acordo com aquilo que tem em seu espírito. E os pais cometem falhas, né? Tem pais que são difíceis, com difícil convivência, tem os que maltratam, os que abandonam. Então, a gente tem que desenvolver, como filhos, a compreensão e o perdão à luz da reencarnação. Entender que talvez nós que ofendemos esses pais no passado, talvez essa falta de, esse abandono, seja físico, seja emocional, às vezes é um problema dele íntimo, não é conosco, mas ele exterioriza, ou é um problema do passado. De qualquer forma, vá um aprendizado para nós, pelo menos aprender a não fazer isso no futuro. E também aprender a não nos abandonar, não abandonar o outro e não nos abandonar. De qualquer forma, há um aprendizado. E se Deus nos permitiu estar nessa família, é porque era necessário esse aprendizado para nós. Então, tenhamos compreensão, né? Com a fé raciocinada. Né? Eu sei que a minha reencarnação vem me trazer desafios e que eu possa aprender. Né? Porque nós somos espíritos em evolução. Tanto os pais erram como os filhos também. Né? Os filhos erram perante os pais. Então, nós devemos nos perdoar mutuamente, continuar a tentar esse desafio da família, tentar essa convivência, tentar melhorar. Né? E agradecer que eles nos deram a oportunidade de reencarnação. Só por isso temos que ser gratos. São quantas pessoas querendo reencarnar, quantos e nem todos conseguem. Há uma fila para reencarnação. E os pais, às vezes, mesmo tendo problemas do passado com aquele filho, ele resolveu tentar, deu-nos a oportunidade. Então a gente tem que ser grato. Também Jesus nos ensinou a honrar pai e mãe, ou seja, respeitar, amparar, ser grato pela vida, perdoar, amar essas pessoas que nos deram a oportunidade de viver, que se esforçaram. Veja bem, um nenê até criar um adulto, se tornar um adulto, é escola, é trabalho, é mamadeira, são livros. Então, assim, todo o esforço que fizeram para nos colocar onde estamos.
Então, só nisso a gente deve respeitar os nossos pais e amar os nossos. Tentar vencer todo vínculo negativo, passado, vencer todos os problemas, as mágoas, porque Chico Xavier nos fala no item Família do livro Pão Nosso, capítulo 117. Ninguém menos despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço que é a família. Por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão, se sinta incompreendido, constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Ou seja, a família é o local que vai iluminar a nossa alma. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Né? Se a gente quer auxiliar o mundo, mas a gente não consegue nem fazer dentro de casa. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Ou seja, ao invés de a gente querer só ajudar para fora, fazer grandes coisas no mundo, temos que aprender primeiramente a auxiliar dentro de casa, a ser bons para os que estão ali, a perdoar a nossa família, os nossos familiares mais difíceis. E possamos então olhar os nossos pais com um olhar mais carinhoso, entendendo que esses espíritos se dedicaram ao nosso crescimento físico e moral, né, nessa vida, possamos ter uma gratidão no coração. Olhemos os nossos pais, as nossas mães com muito carinho. Fiquem em paz. Um beijo. Tchau.